Irmãos, nós recebemos uma influência religiosa maligna. E você não percebe, você não sabe, até que você conheça mais Jesus e conheça mais a palavra dele. Você não tem conhecimento, você não tem noção do quanto a herança religiosa que nós recebemos desde a nossa infância nos influencia e dita o nosso comportamento de mendigos de Deus. Você não é mendigo de Deus, você é filho de Deus. Você não sabe, irmãos, há algum tempo atrás, eu estou falando assim com a propriedade, porque eu já fiz isso muito. Eu pensava assim, eu pensava que se eu fosse assim legal, se eu fosse uma crente assim, que orasse muito, eu pensava, irmãos, que ter um bom comportamento e orar muito e ser um crente consagrado me levava, me colocava em um lugar onde Deus seria convencido de me abençoar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Essa ideia, assim, olha a ideia que os crentes fazem. Ele precisa receber algo de Deus. Quando ele já pensa assim, ele já está errado. Você não tem que receber nada de Deus. Deus já te doou todas as coisas. Tudo que Ele tem está em Cristo. E você está em Cristo. Mas a religiosidade nos ensinou que eu estou precisando receber algo de Deus aqui. Eu preciso que Deus me dê isso. Eu preciso que Deus me faça isso. Eu preciso dessa bênção. Irmão, eu estou buscando a bênção. Fala para o teu irmão, você não converteu ainda não? Mas durante anos, essa concepção religiosa tomou conta de nós e ainda toma conta muito na igreja. Nós passamos a ser aqueles mendigos. Senhor, me dá um pedacinho, eu estou aqui. Aí eu começo a orar, e eu oro, e eu jejuo. Olha, eu estou consagrando, porque eu quero receber de Deus uma bênção. Quem já ouviu esse tipo de frase? Ignorante, levante a mão. Eu estou me consagrando essa semana. Eu estou me consagrando porque eu quero receber aquela bênção de Deus. Quem já fez isso, levanta só o dedinho assim. Você tem cara que já fez demais isso. Então aí você fica bonitinho, sabe? E tal, fica cheirosinho, ora e vem para a igreja. Quando a chapa está quente, aí você, meu Deus, eu quero a operação de Deus, eu quero o milagre de Deus. Essa semana eu vou orar na igreja a semana inteira. Como se orar convença Deus de te dar alguma coisa. Irmão, você está enganado com oração. Eu já me enganei também. Eu achava que eu era tipo assim, tipo o irmão do filho pródigo mais velho. Se eu fizer tudo certinho, se eu cuidar das ovelhas, se eu vir para a igreja, se eu trabalhar dia e noite, se eu pastorear, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu desligar a televisão, se eu fizer coisas boas, Deus vai olhar para mim e vai dizer, puxa, o meu filho está tão bonzinho, olha, eu estou achando a Lorraine uma menina tão consagrada, então eu resolvi abençoar ela. Fala para o teu irmão, isso veio lá de Roma. Isso veio lá da concepção religiosa de que Deus é o mega super poderoso e nós os mendigos de Deus. E que se formos muito bonzinhos, Deus vai nos dar uma bênção. Quem já pensou assim?
Irmão, pastora, mas como que você está dizendo que quando eu preciso de algo eu não devo orar? Irmão, oração faz uma coisa. Oração é aquilo que me leva à comunhão com meu Pai. E óbvio que tudo que me leva à comunhão com meu Pai vai gerar fé em mim. E a fé em mim me leva a possuir o que é meu. Então não confunda as coisas. Porque você pode orar, jejuar, orar, jejuar, orar, ir na igreja, na oração, jejum, orar. E você pode não crer. E você pode não crer por uma simples coisa aí na sua cabeça. Uma fé errada. Um pensamento errado. Por exemplo, se você chega diante de Deus com um comportamento de mendigo, Senhor, eu estou aqui, o Senhor viu que eu orei essa semana muito, o Senhor viu que eu estou me consagrando e jejuei muito, o Senhor vai fazer aquilo lá agora para mim, por mim? Se é sempre que você entra em Deus, a sua atitude é essa, a sua atitude sempre é de incredulidade. Você está dizendo assim, quando é que o Senhor vai fazer por mim? Irmão, nós precisamos sermos restaurados à fé. Irmãos, nós temos falado da fé. Somos salvos pela fé. Eu creio que essa é a fé que a gente mais tem, a fé da salvação. Da salvação que eu digo, a salvação de nascer de novo e ir para o céu, se tornar filho de Deus. Mas a fé não é só isso não, meu irmão. Nós fomos convidados a viver pela fé. Aqui quero ler um texto para você. Abre a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, verso 5. Precisamos voltar à fé, meu irmão. Ah, pastor, achei que a gente já estava. Gálatas, capítulo 3. Aquele que vos dá o Espírito. Verso 5, Gálatas 3, 5. Aquele que vos dá o Espírito e opera milagres entre vós. Ele dá o Espírito e ele opera milagres. Quem aqui gosta de milagre, levanta a mão. Quem gosta aqui de receber o milagre, diga amém. De ver o milagre, diga amém. De ver o sobrenatural, diga amém. De ver a folha de manga virando dinheiro, né? Hoje eu ouvi esse testemunho de um homem de Deus. Ele colocou a folha de mangueira, foi? Na Bíblia? Na carteira, a folha de manga. De pé de manga, gente, a folha. E virou dinheiro. Quem crê que a fé opera? Mas aqui está escrito, irmãos, que é aquele que concede o Espírito e opera milagres entre vós. Porventura faz pelas obras ou pela fé? É por obras ou é por fé? Fé. Fala para o teu irmão, o Velho Testamento passou. Você está no novo. E a lei do novo é a lei da fé. Gálatas 2:20 diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, essa é a verdade do Evangelho. Não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Vamos analisar isso aqui. Você acredita nisso aqui? Eu creio. Então por que você fica reclamando da vida? Irmão, você vive a vida da fé. Se você não for um crente que vive pela fé, que valor tem? Que valor vai ter? É por isso que a maioria dos crentes vive em crise com Deus. Já viu o crente frustrado com Deus, com raiva de Deus,
Deus. Porque Deus não fez. Porque Deus não abençoou. Porque Deus não abriu a porta. Porque Deus não me curou. Outro dia eu vi um testemunho. Porque eu fiquei orando para Deus me curar. Eu fiquei orando e falando: Senhor, se o Senhor me curar, eu vou fazer isso, irmão. Me deu vontade. Ou me deu a tristeza de ouvir um crente falar um negócio daquele. Se o Senhor me curar, eu vou fazer isso para o Senhor. Fala para o teu irmão: pelo amor de Deus, irmão, não cai da fé nesse nível, não. Não é assim o Evangelho, irmãos. O Evangelho, irmãos, Ele fez tudo. Todas as coisas necessárias. Ele fez tudo. Ele colocou tudo em Cristo. E colocou a igreja em Cristo. Cristo e eu. Fala para o teu irmão: a mesma coisa. Aqui está escrito em Gálatas 2:20: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmão, só isso aqui, se a Bíblia fosse só isso aqui, bastava. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Vamos meditar aqui, pastor Geraldo? Precisa ter mais alguma coisa na Bíblia além disso aqui? Já não sou eu quem vive. Se eu acredito que não sou eu quem vive, mas Ele vive em mim, eu vou viver no pecado? Se eu acredito nisso, se eu creio nisso, não vou. Se Ele vive em mim, eu posso ficar doente? Vós sois membros de Cristo. Membro no sentido de membro, está escrito em 1 Coríntios 6. Eu sou membro dele. Eu sou o próprio corpo dele. Então somos uma coisa só. Se eu estou doente, ele está. Ele está doente? E você está? Você está? Você está? Então quando você diz que você está, fala para o teu irmão: isso aqui é cair da fé, irmão. Nós temos uma concepção, irmãos, que cair da fé é sair da igreja, ir lá para o pecado, para o mundo. Isso é cair da fé? É também. Claro que isso é cair da fé. Mas cair da fé não é só isso, irmão. Cair da fé é todas as vezes que eu aceito um comportamento na minha vida, menos que a palavra. Isso é cair da fé. E o viver que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus. E o viver que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus. Você precisa entender que o que está escrito em Gálatas é a verdade. Somos herdeiros de Deus. Somos herdeiros de Deus. Só que você precisa entender, irmão, que ser herdeiro não basta. É preciso possuir a herança. Tem uma ministração no site que chama Herdar e Possuir. Se você nunca ouviu, ouça. Existe uma diferença muito grande entre herdar e possuir. Alguém pode ser herdeiro de uma grande fortuna e não ser o possuidor dessa fortuna. Então, quando alguém é herdeiro de um apartamento, por exemplo, e tem uma pessoa morando lá, né? E tomando posse daquele apartamento. Geralmente as pessoas vão na justiça, abrem um processo, e ela vai lá com o advogado diante do juiz, e ela faz o quê? Ela vai ali para requerer, reintegração de posse. Porque uma pessoa pode herdar algo, ser dono de algo e não ser possuidor, concorda? Então não basta você ser herdeiro de Deus, você precisa ser possuidor, porque senão essa fé sua de nada adianta. De que adianta? Então, meu irmão, comece a acreditar no que a Bíblia diz a seu respeito. E deixa eu te dizer, a fé, irmão, é agora. Fé é uma atitude, você se levanta e diz: eu sou. Você se levanta agora e diz: eu tenho. Você se levanta agora e diz: eu sou curado. Você se levanta agora e diz: eu sou santo. A fé não é algo assim: eu vou ter. Olha, eu vou chegar lá. Olha, eu vou possuir. Olha, eu vou prosperar. Eu vou. Diga para o teu irmão: a fé não diz eu vou. A fé diz eu sou.
Hebreus capítulo 4 diz assim: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Quem aqui tem a promessa do descanso, diga amém. Amém. Você tem a promessa? Pergunta o irmão do seu lado: quais são as suas promessas? Tem crente que diz assim: pastor, eu estou aqui me consagrando no jejum e na oração, porque eu estou requerendo de Deus as promessas. Requerendo de Deus as promessas. E Deus está requerendo a sua fé. E Deus está lá sentado dizendo: esse amado aí vai crer quando? Esse amado aí vai entrar na fé quando? Irmão, você pode ficar lá diante de Deus: Deus, as promessas, Deus, a promessa, Deus, a promessa. E Deus vai falar: filha, promessa, filho, creia, acredita. Irmãos, o que tem que acontecer não é no céu, é no seu coração. Se você precisa parar de olhar para o trono de Deus. Deus, joga aí uma, joga só uma. Deus, joga uma aí para me abençoar. Deus, joga aí uma para me abençoar. Irmãos, a única coisa que falta, ela não vai operar no céu, ela vai operar no seu coração. E se em teu coração credes que se fará o que diz. Jesus disse: até esse monte, manda daqui para colar, ele vai te obedecer. Se você disser e não duvidar no seu coração, e crer que se fará o que diz, será feito. Se tiverdes fé, então, irmão, todas as vezes que Jesus operou cura, foi porque houve fé, não é? Irmãos, não é porque Ele quis, Ele quer curar todos, Ele quer sarar todos, Ele quer, irmãos, Ele tanto quer que já morreu e já deu. Mas enquanto houver no nosso coração, falta, olha, eu vou convencer Ele, porque eu estou numa consagração. Consagração não é para isso, irmãos. Consagração é porque eu sou dele, então eu já vivo na consagração. Essa semana eu vou viver na consagração. Irmãos, crente não fica uma semana consagrado, fica a eternidade consagrado. Não, eu vou orar porque eu estou precisando de uma bênção, pastor. Eu estou precisando de uma bênção, eu estou precisando casar. E eu vou orar para Deus me abençoar com uma mulher abençoada. Ótimo, fala para o teu irmão, uma coisa aí é boa, vai orar mesmo. Porque o crente que ora, uma hora ele crê. O crente que permanece orando, uma hora dá o clique. Ah, tenho. Ah, sou. Ah, recebi. Fala para o teu irmão, isso é clique que dá em quem ora. É para isso que você está orando? Eu oro, irmãos. Porque eu e ele somos amigos. Ele é meu pai, eu sou filho dele. A gente tem comunhão, eu oro, é por isso, irmão. Não é para ser abençoado, não. Fala para o irmão, para de orar para ser abençoado. Acredita para possuir a bênção. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Fala para o teu irmão, Deus não falha. Você que falha em crer. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Eles receberam promessas. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Vamos repetir esse texto aqui? Eu digo, vocês repetem. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Ele nos deu uma promessa.
vocês serão santos, vocês serão herdeiros, vocês agora são filhos, vocês agora são nova natureza, vocês agora são vencedores, vocês agora são curados, vocês agora são ricos, vocês agora são providos, vocês agora são sarados, vocês agora são cheios de amor, vocês agora são fiéis, vocês agora são felizes, vocês agora são cheios de paz, vocês agora são do céu, vocês são. Essa é a promessa do descanso. Nós que cremos, entramos no descanso. Fala para o teu irmão, creu, recebeu. É a senha. Diga, a fé é a senha. Essa foi boa. Diga, a fé é a senha. Fala para o teu irmão, se não digitar a senha, não abre o cofre. Agora, o que é fé? Abre sua Bíblia em Hebreus. Eu quero falar um pouco. Você já entendeu que é pela fé, não já? Fala para o teu irmão, você não vai pôr a culpa em Deus mais não? Você não vai mendigar a Deus mais não? Você não vai ficar esperando Deus fazer, não? Pastor, eu estou esperando Deus fazer. Pronto, aí você está esperando Deus fazer, Deus está esperando você crer, vai ficar os dois sentados, né? Porque Deus está sentado, esperando os que creem. E você sentado, esperando Deus fazer? Como está escrito lá em Romanos, aquele que diz assim, olha, quem subirá ao céu, quem descerá ao abismo, quem vai vir morrer por mim de novo? Não vai, irmão, já morreu. Acredita e entra. Por isso que às vezes, irmão, você vê aquele irmão consagrado, né? E ele tal, ele é consagrado, e ele é de oração, mas ele é incrédulo. A linguagem dele é de incredulidade. O comportamento dele é de incredulidade. A mentalidade é de incredulidade. Aí você vê aquele irmão ali, irmão, se brincar é quase... Ele vem na igreja domingo, mas de repente ele dá um clique e entra na fé. Entrou na fé, comprou uma casa, né? Comprou uma casa lá de 1 milhão. Aí você olha para ele, mas eu oro mais do que ele, Deus. O Senhor deu uma casa para ele, deu para mim. Mas eu oro bem mais do que ele. Eu jejuo muito mais do que ele. Mas não crê como ele. Quem está entendendo, diga amém. Hebreus capítulo 11. Irmãos, eu quero dizer para vocês o que é fé. Todos aqui já se convenceram que precisam crer, amém? Mas o que é fé? O que é fé? Aqui diz assim, fé, verso 1, Hebreus 11. É certeza de coisas que se esperam. Convicção de um fato que eu não estou vendo. Fé é ter convicção de um acontecimento que eu não vi ainda. Não é isso que está escrito aí? É um acontecimento, é um fato. Por exemplo, o meu filho se converter. Para a fé operar nisso, eu não posso estar vendo esse fato. Não é fé. A fé ela opera para algo que eu não vejo. A fé ela só vai operar por algo que eu não estou tocando ainda. Essa é a lei da fé. Diga comigo, lei da fé. A lei da fé, a palavra chama de lei da fé. A lei da fé, irmãos, ela opera como a lei da gravidade, por exemplo. A lei da gravidade é assim, se eu soltar isso aqui, o que vai acontecer? Uma lei vai operar. Se eu solto ele, por que ele caiu? Lei da gravidade. A lei da fé é o seguinte, acredita. Quando você acredita no que Deus falou, você recebe, é automático. Fala para o teu irmão, faz o download. Porque Deus já autorizou o download para qualquer um que digitar a senha. E a fé, aqui diz que ela é certeza, convicção do que eu não estou vendo, é um fato que eu não vi ainda.
Que fato aí tem na sua vida que você quer ver, mas você ainda não está vendo? Pastor, o meu marido, lindo, maravilhoso, de olhos azuis, loiro, próspero, cheio do Espírito. Misericórdia. Rico como Bill Gates, porque é bonito como Brad Pitt. Uai, fala para tua irmã aí do lado solteiro. Uai, se tu creres, tudo é possível que crê, irmão. Quero ver você crer, irmão. Crê, ué. Fica à vontade. A fé, não há limites para a fé. Diga, não há limites para a fé. E aí ele diz assim: pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado. Pastor, a fé é capaz de fazer o quê? Irmãos, a fé é tão poderosa que ela criou o universo. Só isso. Todas as coisas que você vê foi criado pela fé. Todas as coisas que nós conseguimos enxergar, tocar, foram criadas pela fé. Então é por isso que a fé não tem limite. A fé, irmão, a fé criou a terra, a fé criou o sol, criou a lua. Porque Deus, quando foi criar todas as coisas, Ele criou pela fé. Aqui está escrito, pela fé, o universo foi formado pela palavra. A fé e a palavra caminham sempre juntas. Diga comigo assim, não tem fé sem palavra. E a palavra gera fé. E a fé produz pela palavra. E a fé vem pela palavra. E a fé opera pela palavra. A palavra gera fé. A fé se sustenta na palavra. Agora olha o que está escrito aqui. De maneira que o visível veio a existir daquilo que não se vê. E aí que está o negócio, hein? Eu quero ver para acreditar. Não, só acredito se eu ver. Ah, não acredito, deixa eu ver. Não é assim que a gente fala? Não, mas eu não estou acreditando, deixa eu ver. Ah, só acredito se eu ver. Isso não é fé, irmão. A fé opera quando eu não vejo. A fé, ela vai operar exatamente no que você não está vendo, no que você não está tocando, porque a fé é uma lei que Deus criou, é uma lei de Deus, do próprio Deus. Ele é a própria fé. Ele estabeleceu o seguinte, que a fé é capaz de criar. Então eu não estou vendo, não estou tocando, mas no momento em que eu acredito, isso passa a existir. Eu acredito. E aquilo que não é visível se torna visível. A fé tem poder de tornar o invisível visível. Diga comigo assim: a fé torna o invisível visível. Porque tudo que é visível, primeiramente existiu no invisível. Se você quiser mudar isso, não é a fé. Você pode andar normalmente como todo mundo anda. Querido, você é do Senhor. Você é filho do Senhor. Você é herdeiro de Deus. Mas se você quiser viver fora da fé, fala para o teu irmão, fique à vontade. Viva sem a fé. Viva como todo mundo na terra vive. Na probabilidade, na estatística, 2 mais 2, 4, né? E tal, se eu tomar chuva eu fico gripado. Essas coisas são o quê? Normalmente, né? É aquela vida natural humana. Se você quiser viver assim, viva. Mas se você quiser viver como o céu vive, fala para o teu irmão, você pode. Pela fé. Mas como é que é essa fé também? Primeiro ela opera quando eu não vejo. Ela transforma o invisível em visível. Agora olha o que está escrito aqui no verso 4 de Hebreus 11. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Reparem na sua Bíblia, Abel fez o quê? Ofereceu. Diga comigo assim, isso é uma ação, isso é um verbo, é uma atitude, é um ato. Aí veja comigo, no verso 7. Pela fé, Noé divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. Ele não estava vendo ainda,
sendo temente a Deus, aparelhou uma arca, construiu uma arca. Diga comigo, aparelhar é ação, é comportamento, é atitude. Veja o verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Diga comigo, a fé é um comportamento de obediência, é uma atitude. E pastor, aí a coisa pega mais, né? Porque eu achei que a fé era um sentimento, assim. Quando a gente estiver se sentindo cheio de fé, quando a gente estiver se sentindo bem. Fé não é sentimento. Fé é uma convicção que gera um comportamento. Tudo que você tem convicção gera um comportamento. Todo o seu comportamento vem de uma convicção. Por exemplo, você acessa a sua conta bancária lá. Você pega a calculadora. Aí você calcula. Pega todos os boletos que você tem para pagar. Pega todas as contas que você tem para pagar. Soma. Deu lá, 5 mil reais. Aí você vai lá no para receber. Mas eu tenho 3 para receber. Vou ficar devendo quanto? Tem 5 para pagar, tem 3 para receber. Vou ficar devendo quanto? 2. Aí, isso é o que você viu, não é? Diga para o teu irmão, a fé não anda pelo que viu, mas pelo que está escrito. Então você pode fazer o seguinte, depois, em que você vai acreditar? Você vai acreditar que no final do mês, você vai ficar com 2 mil no vermelho? Ou você vai acreditar que o Senhor, que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada um de nossas necessidades? Ele disse o seguinte, todas as suas necessidades eu vou suprir, não importa quanto. Ele não mandou você economizar, fala para o teu irmão, Deus não mandou você gastar pouco. Deus mandou você gastar o que você crê. Fala para o teu irmão, gasta o que você acredita. E fala para o teu irmão, se você não acredita, não gasta não, irmão. Mas você pode acreditar. E aí o que eu vou fazer, irmão? Eu posso ter um comportamento diante disso que eu vi. Aí é onde tem o comportamento, que é o que eu quero ensinar para vocês hoje. Na verdade, eu disse tudo isso para ensinar uma coisa para vocês hoje. Que a fé é uma convicção que gera um comportamento. Se o seu comportamento não está de acordo com a sua fé, é porque você ainda não foi totalmente convencido. Por exemplo, quando você está convicto de algo, isso domina o que você fala. Se você ainda está escorregando na linguagem de fé, você está tentando crer. E tentar crer não é crer. Sabe aquele negócio assim? Eu sou curado. Oh, mas está doendo. Amor, prega ali para mim porque, olha, está doendo demais. Eu não vou conseguir não. Isso é comportamento de quê? Ô irmão, se eu estou falando que eu não vou conseguir pregar porque está doendo, porque eu estou doente, vocês concordam comigo que isso é um comportamento? Se eu tivesse completamente sarado, não senti nada, o que eu ia fazer? Eu ia falar isso para ele? Não, eu não ia falar. Então diga para o teu irmão, comporte-se exatamente como você crê. Diga para o teu irmão, aliás, tudo que você já faz é porque você crê. Cuidado com o seu comportamento com relação ao dinheiro. Tem hora que a gente quer enganar Deus, tipo assim, Deus... Você já viu quando a gente quer enganar Deus, gente? A gente de vez em quando tem um comportamento assim, de querer enganar Deus. A gente quer convencer Deus a nos abençoar. Aí a gente pega aquela oferta, aquela que está sobrando lá, aquela que não vai fazer muita falta. Você vem aqui, Deus, porque eu estou te honrando. Aí Deus olha,
Fala para o teu irmão, larga de ser bobinho, irmão. Você acha que Deus não sabe quando você está honrando, quando você está... Você acha que Deus não sabe? E muitas vezes, alguns comportamentos que a gente tem com relação ao dinheiro, irmãos, é comportamento de avareza. Como você se comporta em relação ao dinheiro? Entendeu? Você supre só você? Só eu, pastor, porque meu dinheiro não dá nem para pagar tudo que eu devo. Então, por isso é que eu não posso ser generoso e abençoar a obra de Deus e abençoar meu irmão, porque o que eu estou ganhando não dá nem para mim. Aí você passa a ter um comportamento, não é? Aí você pega todo o seu dinheiro, conta, todo dia conta, todo dia conta o dinheiro. Tudo isso é comportamento. Isso é comportamento. E o reino do Espírito você não engana. Todo o seu comportamento, filho, está aberto. É o seu comportamento. Então, por exemplo, você não tem comportamento de generosidade. Não existe comportamento de generosidade aqui no João. Irmãos, o comportamento dele é de fé ou de incredulidade? E se o comportamento dele é de incredulidade, você acha que ele vai entrar na riqueza da fé? Não vai. Fala para o teu irmão, mostra a sua fé pelo seu comportamento. Tiago diz que Abraão foi justificado quando ele ofereceu Isaac. Noé, irmãos, foi justificado quando ele construiu a arca. Noé não ficou lá com o projetinho. Olha aqui que planta linda. Olha, porque Deus falou comigo que vai chover. Olha essa planta, Leomar. Olha que arquitetura perfeita. Olha aqui que lindo. A gente faz assim. Olha aqui porque está escrito que eu sou curado. Porque está escrito que eu sou santo. Está escrito que eu sou herdeiro. Olha aqui que lindo. Tem que sair daqui e passar para o comportamento. Noé, meu filho, pegou a planta e foi cortar madeira. Isso é comportamento. Deus falou, Deus me deu, estou aqui cortando madeira, serra. Ele agiu. Deus disse para Abraão, sai dessa terra sua e vai para aquela lá, eu vou te dar ela, aquela terra é sua. Abraão não ficou lá, peraí, mas porque aí? Primeiro me dá a escritura. Segundo, eu tenho que vender tudo isso aqui, pegar esse tanto de ovelha, mulher, menino, não. A gente calcula. Não, irmãos, Abraão saiu e foi, acreditou. Você acredita mesmo? Então vai. Fala para o teu irmão, a fé vai. A fé age. A fé comporta. A palavra da fé, irmão, ela vai operar em você, operar, até mudar o seu comportamento, mudar a sua linguagem. Ah, escorreguei. Quem aqui a língua escorrega, levanta a mão. Será que é só a minha que escorrega? A sua também escorrega? Porque a minha tem hora que dá umas escorregadas. Aí o Espírito Santo fala para mim, tá vendo? Espírito Santo devia ter falado. Aí ele fala assim para mim, não é que você não devia ter falado. Isso está dentro de você ainda. Continua orando em línguas, meditando a palavra e confessando a palavra. Até você chegar ao ponto que sua linguinha não vai escorregar nunca mais. Quando ela não escorregar mais, é porque você realmente está alicerçado e edificado na fé. Fala para o teu irmão, quando você escorrega, você está sendo edificado na fé. Mas você ainda não está na fé. Quem está entendendo, diga amém. Irmãos, se você vê todo Hebreus 11, né, fala de Moisés. Olha aqui, veja. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado dos seus pais. Aquilo foi uma atitude de fé, foi uma ação de fé. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Irmãos, Moisés acreditou tanto, Deus vai me tirar daqui, Deus vai tirar. Moisés saiu dali, irmãos, Moisés agiu. Não existe fé sem comportamento. Sabe aquele cara que fala assim, eu sou crente.
crente. Eu sou crente. Você olha para a vida dele, é nada. Você faz isso, não é crente nada. Tiago diz que o diabo é crente. Tiago diz que o diabo também crê. Os demônios creem, até tremem, mas eles não têm comportamento de fé. Eles acreditam que tudo isso aqui é verdade, mas eles não têm comportamento de acordo com aquilo que está escrito aqui. A fé se comporta. Irmãos, pela fé, olha o verso 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu. Porque acolheu. Presta atenção na sua Bíblia. Nós já estamos terminando. É a Raabe, verso 31. Raabe, a meretriz, irmãos, ela não era uma mulher muito cheia da consagração, não. Ela não consagrava muito, não. Porém, ela decidiu, um momento da vida dela, acreditar numa palavra de Deus. E ela acreditou e se comportou. Porque veja bem, o que essa mulher passou, irmãos, ela acreditou mesmo. Porque veja bem, ela morava em cima do muro. A casa dela, a muralha era larga, né, de Jericó, bem largona. A casa dela era em cima do muro. E Deus falou que o muro ia cair. E aí o próprio Deus que disse que o muro ia cair, também disse que se ela ficasse lá dentro da casa e não saísse, ela seria salva. É muita fé, não é não, gente? Às vezes a gente quer crer, mas não quer nunca arriscar. Peraí, se achava a escritura, se eu calcular aqui na calculadora, se aí eu entro. Aí eu vou. Não é assim que a gente é? Irmãos, chega de viver no natural. Vamos viver no sobrenatural. Esses dias eu falei, Senhor, se você observar na sua vida, irmão, quantas áreas da sua vida você está vivendo naturalmente, exatamente como o mundo vive? Quantas? Se você pega seu salário todo mês, faz a conta, tá, vai dar, não vai dar, tal. Oi, todo mundo faz isso, irmãos. Mas nós podemos viver diferente. Nós podemos viver sobrenaturalmente. Só que a gente acomoda. A gente não quer entrar na batalha da fé. Tomar o comprimido é mais rápido. Como eu disse para vocês esses dias, a batalha de fé que eu passei. Todos nós passamos batalha de fé, irmão. O diabo vem, o dardo vem, a batalha vem. Você pode assim entregar, ou você pode batalhar. Isso é batalhar pela fé. Batalhar pela fé é quando o diabo traz algo na sua vida. Sabe, e aí o que você faz? Ou você aceita aquilo, ou você começa a batalhar. Pega a espada, que é a palavra, meu irmão, e vai batalhar. Como eu disse para vocês aqui, como nesses dias atrás, irmãos, eu passei uma batalha da fé. Uma enfermidade que eu pensei, meu Deus. Mas irmãos, sabe quando você não fica um minuto tentada a tomar um comprimido de nada? Não fiquei. Porque dentro de mim eu decidi, se for para mim viver assim, então que eu morra. Não, mas a infecção mata. É preferível morrer crente do que viver incrédulo. Essa frase é tão tremenda, né? Do Smith. Ele sempre dizia isso. Eu prefiro morrer crendo do que viver duvidando. Irmãos, eu quero desafiar vocês. O Espírito Santo está nos desafiando. Vocês estão vendo que é o Espírito? Não sou eu. Não, pastor Heber. É o Espírito. É o Espírito Santo, irmãos. Vamos sair do comodismo. Fala para o teu irmão, põe a sua armadura, pega o escudo, pega a espada, pega a sua espada aí, pega a sua espada e batalhe
trabalha pelo que é seu. Irmão, Deus deu a terra para eles, mas eles tiveram que entrar e batalhar. Raabe, meu filho, ela teve que se comportar. Eu digo para vocês, se Raabe tivesse saído de dentro daquela casa, ela teria sido salva? Não. Mas ela ouviu e se comportou. Ela ficou dentro da casa, ela obedeceu. Muro, imagina isso aí. Imagina a imagem, irmãos, aquele muro caindo. Igual dominó, já viu aquele negócio de dominó? Muro caindo, e ela lá dentro da casa olhando pela janela, caindo. O que você faria? Cumpriu-se, isso aí, 1.000 caíram ao teu lado, 10.000 ao teu direito. Só que muitas vezes, irmão, quando o muro começa a cair, e falhou, vou pular. Você pula. Quando o trem está doendo mesmo, não, dá logo esse Doril aí, porque não aguento mais não. Você desiste. Quando dá conta, vai lá para os cucuias no vermelho, você começa a murmurar. Você começa a reclamar. Você começa, né? Quando o pecado vem, você cede. Você cede. A fé não cede, irmão. A fé não cede. A fé é firme. A fé não cede. A fé não cede. A fé não cede. A fé não cede. Porque a fé é convicta. Quem é convicto não cede. Se você cedeu é porque você ainda não está convicto. Pastor, esse aí é meu caso, eu não estou convicto. Então vai meditar na palavra. Então vai orar em línguas, meu filho. Então vai mergulhar nessa palavra noite e dia. Até que essa fé convicta seja gerada no seu espírito. Agora, presta atenção para a gente terminar. Olha aqui, por que Deus considerou que Raabe creu? Olha aqui, porque acolheu. Repare aí na sua Bíblia. Pela fé, Raabe não foi destruída, porque acolheu. Por que ela creu? Porque acolheu. Agora eu pergunto para vocês, ela acolheu porque creu ou ela creu porque acolheu? Tostinho é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Ela acolheu porque creu ou ela creu porque acolheu? Responde, ué. Ela acolheu porque creu ou ela creu porque acolheu? Não tem como você separar. Ela acolheu porque creu e creu porque acolheu. Porque aqui está escrito que ela creu porque ela acolheu. A Bíblia, quando Deus olhou e considerou que ela creu, por que Deus, ela creu? Por que Deus olhou para Raabe e falou assim, ó, escreveu aqui, ela creu? Não está escrito que Deus considerou que ela creu? Por que é que Deus considerou que Raabe creu? Por quê? Porque ela acolheu. Então, irmão, isso vai ser falado no reino do Espírito a seu respeito. A Rosália creu porque fez isso, isso e isso. A Rosália fez isso porque creu. Entendeu? Por que a Karen... Não, a Karen creu porque ela fez isso aqui, ó, ela creu. Olha lá o comportamento dela, ela creu. Olha lá o comportamento de José, saiu lá do Egito, ele creu. Olha lá, Abraão saiu da terra, Abraão entregou Isaac, ele creu. Não é isso que está escrito em Hebreus 11? Então o seu comportamento mede a sua fé. Não adianta você querer enganar Deus. Não, eu criei, mas não funcionou, sabe, pastor? Fala para o teu irmão, isso aí não cola lá no céu de jeito nenhum, meu irmão. Não, mas eu acreditei, mas sabe, não funcionou. Ela acolheu porque creu, ela creu porque acolheu. Diga comigo isso.
Pela fé celebrou. Pela fé abandonou o Egito. Ação. Pela fé saiu de Canaã. Pela fé abençoou. Pela fé construiu a arca. Pela fé você fez o quê? Reclamei. Murmurei. Falei assim, esse menino não tem jeito mesmo não. Se você crê, ô mãe, mamãe, você nunca vai dizer esse menino não tem jeito não. Se você está dizendo ainda, esse filho não tem jeito não, você não está crendo ainda não. Porque a fé diz exatamente o que a palavra diz. Agora eu te digo, tudo que você crê, você recebe. Não, eu acredito que esse menino não tem jeito. Não, é isso que você vai receber. E eu acredito, você chega para você, esse mês o dinheiro não vai dar, não adianta, não vai dar. Foi o que você fez, foi o que você confessou, foi o que você creu. Você vai comportar o mês inteiro, mulher, não pode não. Não vamos não pode, porque não dá, não dá. Então, você acaba que você diz e se comporta e diz e comporta porque diz, e essa é a sua fé, e é isso que você vai receber. Diga comigo assim, a fé me dá um salário de acordo com ela. Você recebe o pagamento que você creu. Fique de pé.